Olá! Gente, quanto tempo eu fiquei sem publicar vídeo aqui, hein? Quase 1 ano e meio. Eu tô com uma lista de vários livros que eu li, que eu quero compartilhar aqui com vocês. Tem muita coisa boa, tá? Logo, logo virão outros vídeos. Mas antes de falar no vídeo de hoje, não tem como, eu preciso agradecer a vocês pelo alcance de alguns vídeos aqui do canal. Eu tô com um vídeo com mais de 11 mil visualizações e outro com mais de 15 mil visualizações. Eu jamais esperava esse alcance, 100% orgânico. E o melhor são os comentários dos vídeos. Só palavras carinhosas de incentivo, de gratidão, de encorajamento. Então, meu muito obrigada a cada um que parou para assistir, para curtir, para comentar. Vocês alegram muito os meus dias e me fazem querer fazer novos vídeos como esse, apesar da correria que é a minha vida. Obrigada. Bom, não é segredo, né, para quem me acompanha aqui, que eu, apesar da minha formação ser na área de exatas, né, na área de engenharia, eu sou uma apaixonada pelo desenvolvimento pessoal. E no início desse ano, eu fui intimada por um amigão meu, o Léo, a fazer um curso com ele. A gente já tinha feito um curso há uns 5 anos, né, o Moving Up do Goff, e esse prometia ser um curso mais completo, e tá sendo legal. Compramos o curso e a gente está fazendo, né? É um curso com duração de 1 ano, chamado Optimize. A ideia do Optimize é que nós possamos nos tornar a melhor versão de nós mesmos. Eu estou estudando, vamos ver no que vai dar, de repente viram outros vídeos aí por causa do Optimize. Mas no primeiro módulo do Optimize, eu me deparei com um conceito que há anos vem me cercando de alguma forma e que agora eu resolvi aprofundar, que é o estoicismo. O Hélio Couto foi a primeira pessoa que eu ouvi falar, né, a respeito do estoicismo, que me despertou a vontade de querer saber mais, porque ele falava muito do Zenão nas palestras dele. E na formação holística de base, que foi a pós-graduação em psicologia transpessoal que eu fiz na Unipaz, o meu professor de filosofia, o Ângelo, falou sobre isso. E eu vivo esbarrando em pessoas que estudam, que falam sobre isso, principalmente do Sêneca. Então, como eu não acredito em coincidências, resolvi estudar. Então, o que é o estoicismo? O estoicismo é uma escola de filosofia prática que surgiu na Grécia Antiga, cuja ideia central é ter uma boa vida focando apenas no que é possível controlar e deixando de sofrer por aquilo que não está no nosso controle. Eles têm uma frase, uma oração muito famosa que você já deve ter ouvido, que é: Deus, me dê a serenidade para aceitar as coisas que eu não posso mudar, a coragem para mudar aquilo que eu posso mudar e sabedoria para saber a diferença entre elas. Já ouviu? E a minha motivação central, né, de aprofundar nesse tema foi uma vontade de viver aplicando os ensinamentos do estoicismo. Uma vontade louca de realmente viver uma vida de sabedoria, pautada na ataraxia. O que é isso, Débora? Que é a completa ausência de perturbações ou inquietações da mente, obtendo a tranquila e serena felicidade através do domínio ou da extinção de paixões, desejos e inclinações sensórias. Gente, isso seria o máximo, né? Eu adoraria, mas isso soa tão distante da minha realidade. Eu ainda sou cheia de desejos, de paixões, de sentimentos, né? Eu quero tanta coisa. Eu também acho isso tão distante das pessoas que me cercam. Mas mesmo sendo distante, por que não começar a exercitar isso dando pequenos passos? Eu já acho até que eu evoluí muito nesse aspecto, né? Antes as coisas, elas me abalavam muito mais. Coisas pequenas me faziam sofrer. E hoje eu noto que eu já não me ofendo com tanta facilidade. Eu aceito melhor as perdas. Eu tô mais desapegada às pessoas e às coisas.
Para alguns eu fiquei mais fria com o tempo. Mas, gente, isso não é frieza, não. Eu sinto demais, eu juro. Eu só não tenho mais tanto apego ou dependência emocional. Cada vez mais eu entendo que a liberdade é um valor muito nobre, né? E que ele deve ser respeitado. Bom, vamos ao estoicismo. Falando sobre a origem, o fundador do estoicismo foi Zenon de Sítio, ou Zenão, um mercador que teve seu navio naufragado e que chegou em Atenas e ele foi parar numa livraria e se encantou por quem? Por Sócrates. Apesar da tragédia que ele tinha vivido com o naufrágio, ele não se desesperou, ao contrário, ele superou, buscou amparo na filosofia e ele se tornou um professor. Ele se deu conta que um sábio nunca deixará de ser sábio. Coisas materiais vêm e vão. Mas a sabedoria que nós acumulamos, ela jamais pode ser tirada de nós. Ele fundou uma escola e ele começou a ensinar essa filosofia para pessoas de várias classes sociais, desde ricos e nobres a pobres e escravos. O Zenão entendeu que se a nossa mente estiver em paz, mas uma paz imperturbável, não há nada ao nosso redor que possa roubar a nossa felicidade. E isso foi há 2.300 anos. Quando o Império Romano absorveu a cultura grega, o estoicismo chegou em Roma e ele se tornou a principal linha de pensamento de todo o Império Romano. Olha que incrível isso. E há centenas de livros que falam de estoicismo, mas a maioria deles é baseada na ideia de 3 pensadores clássicos romanos: Sêneca, Epiteto e Marco Aurélio. Eu vou falar sobre cada um deles, tá? O Sêneca, ele viveu aí de 4 a.C. a 65 depois de Cristo. Ele nasceu em Córdoba, que seria hoje a Espanha, e ele estudou filosofia, retórica, e ele experimentou todas as perturbações da sua época. Olha, ele chegou a se tornar um dos cidadãos mais ricos de Roma. Ele era uma renomada figura pública e ele foi tutor e conselheiro de ninguém menos que o próprio Nero, o imperador romano. Sêneca, ele foi dramaturgo, cujas tragédias foram inspirações para quem? Shakespeare. E ele não escreveu um livro destinado a todas as pessoas, né, que querem aprender o que é o estoicismo, mas ele escreveu especificamente para 3 pessoas: Lucílio, Paulino e Élvia. Então ele partiu de acontecimentos na vida de cada um para que soubessem como agir em situações específicas, né? De acordo com a filosofia estoica. Então esse é o motivo de ele não ter sido didático, né, nas obras dele, descrevendo as características do estoicismo. Isso não aconteceu. Então, fundamentalmente, ele explicou o que ele pensava com exemplos e conselhos. Seus pensamentos sobreviveram por meios de cartas e tratados. E ele se envolveu num conflito, né, numa conspiração. E ele recebeu de Nero uma sentença de morte por livre escolha. E a sua decisão foi cortar os pulsos. Os seus principais livros foram Cartas de um Estoico, sobre a brevidade da vida e sobre a firmeza do sábio, sobre a ira, sobre a tranquilidade da alma e sobre a vida feliz. Tá? Então esse foi o Sêneca. Já o Epiteto, que viveu de 55 a 135 depois de Cristo, ele foi totalmente diferente. Ele chegou a Roma na condição de escravo. E a sua liberdade ela foi alcançada às custas de ter resistido de forma serena às crueldades do seu senhor, que teria quebrado, né, sua perna, algo assim. Quando conseguiu a liberdade, ele começou a lecionar e abriu sua própria escola na Grécia. Ele não escreveu livro algum, mas as suas aulas foram transcritas pelos alunos. Esses textos sobreviveram ao tempo. E graças a isso, grandes mentes gregas e romanas foram educadas na filosofia estoica. Uma delas foi a de Júnior Rústico, responsável por formar Marco Aurélio. Seus principais livros foram Discursos de Epiteto, Manual de Epiteto e A Arte de Viver,
que é o manual clássico da virtude, felicidade e sabedoria. Tá? Então, tivemos aí Sêneca, tivemos Epiteto e, por fim, Marco Aurélio, que viveu de 121 a 180 depois de Cristo, e é ele mesmo, né, o imperador. Ele é considerado o último dos 5 bons imperadores romanos. Em seu tempo, foi o homem mais poderoso da Terra. Nos últimos anos de vida, ele reservou parte do seu tempo para escrever reflexões em um diário. E o que ele escreveu foi publicado com o título de Meditações e se tornou uma das mais conhecidas e apreciadas obras do estoicismo. Por ter escrito um diário, o Marco Aurélio considerou que somente ele o leria. Então, assim como Sêneca, ele não escreveu de forma didática para que os outros lessem, né? Então, ao lecionar sobre o estoicismo, ele não aplicou esse esforço didático. Ele apenas escreveu o que pensava dia após dia. Então, seu principal livro, né, como eu disse, se chama Meditações. Os estoicos, eles partem da tese socrática, segundo a qual a humanidade é fundamentalmente insana, porque está mergulhada na ignorância. A filosofia estoica, nesse sentido, ela consiste em reeducar o indivíduo para que ele possa se livrar dessa herança má do senso comum, que está sempre repleto de equívocos sobre o que é humano e qual é a sua relação com o cosmos. Então, não é de surpreender que os estoicos fossem críticos ferrenhos dos costumes, não tentando corrigi-los diretamente, pois isso era algo que eles viam como ao mesmo tempo impossível e imoral, já que eles mesmos não se viam como detentores da verdade, capazes de reeducar a humanidade, transmitindo suas reflexões somente àqueles que iam às escolas de filosofia em busca do esclarecimento. A escola estoica, ela está presente no cristianismo, no budismo, no pensamento de diversos filósofos modernos, além de ter influenciado a técnica contemporânea de psicoterapia chamada terapia cognitiva comportamental. Ela influenciou o desenvolvimento do cristianismo a partir do conceito de providência. Para ambos, há uma razão universal divina que regula tudo que existe. A aceitação dessa providência, para os estoicos, fica a cargo da vontade orientada pela razão e a união do indivíduo com a natureza. Já para a doutrina cristã, ela dependia da abdicação do pecado e de uma vida devotada à fé e à ligação do indivíduo com Deus. Então, tem essa pequena diferença entre elas. Para os estoicos, a perfeição humana ela estava fundamentada na ideia de que os seres humanos estão ligados à natureza. Assim, eles devem negar seus desejos para a realização de uma vontade guiada pela razão em conformidade com essa natureza. Ou seja, uma corrente filosófica onde a virtude depende da vontade subordinada à razão, sendo considerada a base para se atingir a felicidade. Sendo assim, para o ser humano alcançar a verdadeira felicidade, ele deveria depender apenas da sua virtude, ou seja, os seus conhecimentos e valores, abdicando totalmente do vício, considerado pelos estoicos, um mal absoluto. Os estoicos, eles defendiam 4 virtudes cardeais: coragem, justiça, autocontrole e sabedoria. Sabedoria é o conhecimento da vida, é saber como viver, não em conceitos abstratos, mas sim aplicados, práticos, viver aquilo ali na prática. Justiça é o senso real de integridade, você vivendo de acordo com seus mais elevados ideais. Coragem vem do coração e é o que vitaliza as outras virtudes. E autocontrole ou temperança é saber o que precisa ser feito, quando precisa ser feito. E por trás dessas 4 virtudes está arete, que é ser a melhor versão de si mesmo em todos os momentos. É ter a excelência, é fazer aquilo que a cada um se destina,
a realização da própria essência, com a coragem e a força para enfrentar todas as adversidades. Arete. Os estoicos, eles também tinham uma visão particular sobre as emoções, que eram chamadas de paixões, né? Que dividiam em 3 categorias: emoções boas, emoções ruins e indiferentes. Eles propunham que nós devíamos colocar nosso foco nas emoções ruins ou pouco saudáveis, aprendendo a lidar com elas, tá? O estoicismo, ele ensina a manter uma mente calma e racional, independente do que estiver acontecendo. Ele ensina que isso ajuda o ser humano a reconhecer e se concentrar naquilo que ele pode controlar e não se preocupar e aceitar o que ele não pode controlar. Então, uma pessoa estoica é aquela que não se deixa levar por crenças, paixões e sentimentos que são capazes de tirar a sua racionalidade, né? Tirar a racionalidade de uma pessoa na hora de agir, como desejos, dor, medo, prazer. Isso porque essas circunstâncias são infundadas e irracionais. Então, a busca de autocontrole é a ideia central da filosofia estoica. Mas para isso, é importante sabermos distinguir o que está sobre o nosso controle e o que não está. Em resposta a essa pergunta, o Epiteto criou 2 listas. As coisas que estão sobre nosso controle são nossas virtudes, pensamentos e comportamentos que escolhemos adotar. E o que não está sobre nosso controle é todo o resto, além de tudo que é externo. Resumindo, você pode influenciar seu corpo, manter uma dieta saudável, fazer exercícios. No final, porém, seu corpo não está sob seu controle. Você pode pegar um vírus, ou você pode sofrer um acidente, você pode quebrar sua perna. Então, se as únicas coisas que estão sob o seu controle são os seus julgamentos, opiniões e valores, é neles que você deve manter seu foco. A partir do estímulo, eu escolho a resposta que eu darei. E aí entra um outro conceito, que é a fé, Deo volante, que é, se Deus quiser, eu entrego. Vou fazer uma analogia aqui, tá? Imagina, você treina muito no arco e flecha. Eu tenho um alvo, mas meu foco está no processo. É saber como segurar, é mirar bem, é ter firmeza, é saber como fazer o movimento certo. Mas depois de eu ter feito a minha parte, ter feito o melhor que eu podia fazer, eu lanço a flecha. E aí sai do meu controle. Aí pode vir um pássaro, pode vir um vento. Então eu entrego e confio. E deu o volante. Se Deus quiser, vai acertar o alvo. Tá? E se tiver que ser assim. E com aquiescência, qualquer que seja o resultado, né? Eu vou me recuperando rapidamente. Eu vou me reerguendo. E eu vou para o meu próprio equilíbrio, independente do resultado. E aqui entra um conceito moderno de antifrágil, que é o de obstáculos me tornam mais forte. A cada queda, eu me levanto cada vez mais forte. Nossos corpos, nossas mentes, eles se adaptam quando colocamos pressão. Se damos tensão, nos tornamos mais fortes. Sem pressão, sem diamantes. Tá? Então, nós encaramos o desafio ou obstáculo e literalmente nos tornamos melhores seres humanos. Então, assim como o vento aumenta o incêndio, ele apaga a vela. Então, como é que você pretende ser? Né? Em que posição aí que você está? Outro conceito estoico é de eutimia, que é basicamente você ter clareza de qual é o seu caminho, qual é o seu propósito e seguir esse caminho, sem comparar-se com ninguém mais. Cada um de nós tem um papel agora a desempenhar. E nossa obrigação é brilhar nesse papel, independentemente de qual papel seja. Então, quando você desempenha bem o papel que você foi colocado a atuar, a desempenhar, você entra numa calma, numa tranquilidade.
Pode ser papel de pai, de mãe, de marido, o que for. Então descubra esse papel, desplugue de todos os estímulos e tecnologias que possam te distrair. Esteja mergulhado nesse papel, dando o melhor de si. E faça isso com energia, tá? Lembrando que fundamentos vão te ajudar nessa energia, como comer bem, movimentar seu corpo, dormir bem. Então, usa isso a seu favor. Vamos lá, a importância que os estoicos dão ao uso da racionalidade na vida cotidiana acabou criando uma imagem do estoico como uma pessoa fria, desconectada de seus sentimentos, né? Eu falei disso já. A palavra estoico, comumente ela se refere a alguém que é indiferente à dor, indiferente ao prazer, tristeza, alegria. Então, o uso moderno, como uma pessoa que reprime sentimentos ou que resiste pacientemente, né, é muito aplicado. O que se busca não é a ausência da emoção, e sim nós trabalharmos sobre as emoções que estão sob o nosso controle, aquelas que derivam de nossos valores pessoais. Então, essa diferença ela tem que ser colocada. Falando nos dias atuais, é preciso ressaltar que nós vivemos num mundo capitalista, com o predomínio da indústria cultural, que visa lucro em tudo. Nós vivemos o predomínio absoluto nas artes, na mídia, do que vende mais. Isso atinge todas as áreas da cultura: música, literatura, cinema, religião e, é claro, também a filosofia. Então, o estoicismo, ele virou um produto a mais da indústria cultural, vendido como remédio contra os sofrimentos impostos pelo capitalismo, até enfatizando a resiliência e a luta contra o sofrimento. Então, ele deixou de ser uma filosofia e jogaram no lixo, né, sua lógica, sua metafísica, sua crítica aos costumes, seu pensamento político. E ele foi reduzido a quê? A um prontuário de prescrições para indivíduos vitimados pela falta de perspectivas da atualidade. Inclusive, é para eles que se produz grande literatura de autoajuda que se encontra por aí. Então, o que nós devemos fazer? Como que a gente tem que agir? Um estoico antigo não tentaria mudar o mundo sozinho, pois ele nem se vê, né, com tal estrutura moral, nem vê isso como possível. Mas se não é possível mudar o mundo em larga escala, é sempre possível mudar o mundo no nosso entorno imediato e em nossa cabeça. Então, se a indústria cultural me é imposta pela TV, eu desligo a TV. Se o jornal passa a ser suspeito quanto a me empurrar ideologia barata, eu evito lê-lo. Se a TV a cabo passa a me bombardear com filmes comerciais ruins, eu cancelo a minha inscrição. Portanto, se não há mais critério de qualidade no mundo em que eu vivo, senão aquele que a cultura industrial quer me impor, crio eu mesma meus critérios. E eu deixo que a indústria cultural produza a quem possa interessar, não a mim. Buscarei a minha felicidade através de critérios escolhidos por mim mesma, selecionando as coisas externas, que incluem livros, músicas, lugares, viagens e pessoas, de acordo com os meus próprios critérios e gostos, tá? Até porque há coisa demais para ser consumida. E tudo isso pode me distrair do meu caminho, do meu propósito. Lembram da eutimia que eu acabei de falar? Tá? E também do uso das minhas virtudes. Imagina, a cada distração, eu preciso voltar para minha trilha. Quanta energia eu vou gastar nisso? Tá? E não envolve só entretenimento, não. Envolve também a opinião dos outros. O lema é: eu não sei, eu não ligo. I don't know, I don't care. E eu fiz esse movimento há alguns anos, eu já contei isso aqui para vocês. Eu tirei a TV a cabo e a TV aberta da minha casa há uns 3 anos, tá? E eu escolho o conteúdo que eu vou consumir. Isso é tão verdade, gente, que no ano passado morreu uma cantora
famosíssima no meio dela, né? Eu não conhecia. E eu nunca tinha sequer ouvido uma música dela. Eu nunca tinha visto uma foto ou um vídeo da pessoa. Eu só soube que ela morreu, quem ela era, porque um tio colocou um comentário todo perplexo sobre a fugacidade da vida num grupo de família, né, do WhatsApp. E o engraçado é que meses depois eu comentei sobre isso, né, de que eu não conhecia a moça, numa mesa de bar, e um casal de amigos me chamou de alienada. Eu só ri, né, e fiquei me perguntando assim, será que eles escutam as músicas que eu escuto? Será que eles leem os livros que eu leio? Será que eles conversam sobre as coisas que eu gosto de conversar? Será? Né, compartilhando algo aqui com vocês, toda sexta-feira eu tô dando treinamentos para minha equipe, né, lá no escritório, de temas de desenvolvimento pessoal. Então eu já dei treinamentos de gestão do tempo, inteligência emocional, autossabotagem, accountability, perfis comportamentais e vários outros. Eu tô tão feliz com isso, vocês não fazem ideia, tá? Isso é a prova que eu ainda sou consumida por minhas paixões, essa minha alegria. Eu amo aprender e ensinar as coisas, né? Os estoicos, eles apresentaram a sua filosofia como um modo de vida e pensavam que a melhor indicação da filosofia de um indivíduo não era o que uma pessoa falava, mas como essa pessoa se comportava. E na semana passada eu dei um treinamento sobre comunicação assertiva. E à medida que eu ia falando, eu ia refletindo sobre o que eu estava falando. E nossa, parece que o treinamento foi para mim, né? Hoje, a forma como uma pessoa se comporta, ela grita para mim mais alto do que como ela fala. O silêncio dela, a ausência dela, as promessas não cumpridas. E por outro lado, a firmeza, a certeza dela, a coerência dela, a presença dela, isso me falam tanto, né? Então eu deixo aí para vocês também uma reflexão. Será que vocês estão sendo coerentes entre o que vocês falam e a forma como vocês agem? E no que vocês acreditam? Tá? Então essa é uma boa reflexão. E como eu gosto de ação, eu vou propor 3 exercícios de estoicismo para você praticar. Então, primeiro, inspirando-se, né, nas meditações lá do Marco Aurélio, escreva seu próprio diário filosófico. Né? O Sêneca e o Epiteto ensinaram isso. Então, antes de ir para a cama, reflita sobre as coisas mais importantes que aconteceram naquele dia. Coisas que são importantes em termos da sua ética pessoal. Pergunte a você mesmo, o que eu fiz errado? O que eu fiz certo? Né? O que ainda precisa ser feito? Segundo exercício de autoprivação. Tome banho frio. Né? Não todos os dias, não precisa, mas os estoicos, eles faziam alguns exercícios de autoprivação, como tomar banho frio, sair no frio, sem casaco, né? Ou jejuar. Não sei se vocês já viram, mas eu mergulho em banheira de gelo, apesar de odiar água fria, mas eu faço banho de gelo. Né? Então, segundo essa ideia, se você se privar temporariamente de coisas que te trazem conforto, você vai apreciar essas coisas melhor. Você vai sentir empatia com pessoas que são privadas dessas coisas também. E vai lembrar você que você pode sobreviver sem essas coisas. Você pode sobreviver a esse tipo de situação. Terceiro, numa situação de dúvida, pense num herói. Né? Alguém que é seu ideal de sabedoria. Aquela pessoa que te inspira. Pode ser Sócrates, pode ser Buda, pode ser Jesus. Quem você quiser. E pergunte a ele. O que você faria nessa situação? Escuta a resposta dele e faça o que o seu herói faria nessa situação. Tá? Então, para fechar, eu vou voltar lá no Zenão. Nenhum pensador, de fato, ele consegue saber qual vai ser o impacto das suas ideias no mundo. Na verdade, ninguém, em geral, consegue saber qual será o seu impacto no mundo. E esse é o ponto mais encantador da história de Zenon. Ele não estudou filosofia porque ele queria ser reconhecido ou porque ele queria que todos conhecessem seu pensamento. Ele foi para a filosofia porque
era o que fazia ele feliz, era o que fazia ele íntegro. Zenão abriu mão de um estilo de vida seguro, que era o de comerciante. Se ele quisesse, ele podia passar a vida inteira fazendo aquela mesma rota que ele fazia, mesmo com o naufrágio, né? Ele, mesmo após o naufrágio, ele podia ter se reerguido facilmente. Os fenícios, eles estavam acostumados àquela vida. Seria uma questão de tempo, né? Até que ele voltasse a navegar. Mas o que ele fez foi muito mais ousado. Ele se entregou àquilo que ele realmente acreditava. O que a história dele conta pra gente é que a vida acontece num único momento, agora, no presente. Não tem como mudar o passado, não tem como adivinhar o futuro. Tudo que nós podemos fazer se resume a esse exato momento. Portanto, não vale a pena passar nenhum momento sequer fazendo aquilo que não te preenche. Se você persegue uma vida plena e feliz, faça como Zenão. Pula do barco, né, que você sabe que está afundando, e mergulhe de cabeça em algo que você de fato acredita. Eu fiz isso. E apesar de ser taxada de louca e de teimosa por alguns, eu sou uma louca muito mais feliz. Beijo e até a próxima.